Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos aos 50 dias da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este dia nos enche de alegria, pois nele celebramos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos eles com Maria no cenáculo de Jerusalém. A pessoa divina do Espírito Santo é a presença marcante deste dia em todas as leituras desta liturgia, bem como também nas orações que a Igreja realiza e eleva a Deus neste dia de Pentecostes. De fato, hoje cumprem-se as palavras de Jesus que diz o seguinte: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora. É bom para vós que eu parta. Se eu me for, vos mandarei o defensor. Em outra passagem do mesmo evangelista, São João, escutamos ainda o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Inúmeras, portanto, são as formas com que o Espírito Santo é representado na Sagrada Escritura, principalmente nos Evangelhos. Às vezes, o Espírito Santo é descrito como fogo, outras vezes ainda como água ou vento, e ainda como óleo ou como selo. Em todas essas maneiras de referir-se ao Espírito Santo, está implicada uma forma de ele agir em nós, santificando-nos e movendo a nossa alma no sentido de correspondermos aos desígnios de salvação de Deus. A respeito da imagem da água aplicada ao Espírito Santo, comentando o trecho do Evangelho do diálogo de Jesus com a samaritana, no versículo 14, onde Nosso Senhor diz: a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. São Cirilo de Jerusalém comenta o seguinte, palavras de São Cirilo: água diferente, esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus. E embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira, e assim em todas as coisas. Apenas de sua natureza ser a mesma e não pode ser diferente de si própria. Com o Espírito Santo acontece o mesmo, sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz, das catequeses de São Cirilo sobre o Espírito Santo. Já o Catecismo da Igreja Católica, também na parte que concerne ao Espírito Santo, ele diz que a Igreja é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. E neste mesmo parágrafo, que é o 688, o Catecismo ainda descreve os diversos lugares de presença do Espírito Santo na Igreja, ou seja, quais são os lugares na Igreja onde nós podemos conhecer ou perceber essa presença do Espírito Santo. E diz o Catecismo: nas Escrituras que inspirou, na tradição, no magistério, na liturgia sacramental, na oração, nos carismas e ministérios, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos. Então, por essas coisas todas que nós estamos vendo até agora, percebemos que o Espírito Santo é, portanto, a alma da Igreja. Por isso mesmo, neste dia,
ao cantar a sequência de Pentecostes, uma das súplicas que a Igreja faz ao Espírito Santo para ela mesma é esta: dai à vossa Igreja, que espera e deseja os vossos 7 dons. A Igreja, de fato, é enriquecida a cada dia com os dons do Espírito Santo, pelas múltiplas formas como ele age nela em sua totalidade, e também em cada batizado que se deixa conduzir por suas moções. O mesmo Catecismo da Igreja Católica, no número seguinte, 689, diz o seguinte ainda: sem dúvida é Cristo que aparece, ele a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. A propósito dessa ação do Espírito Santo em nós e na Igreja, São Basílio Magno, em seu tratado sobre o Espírito Santo, afirma o seguinte, palavra de São Basílio: ele, o Espírito Santo, é a fonte da santidade e luz da inteligência. É ele que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural para que encontre a verdade. Inacessível por sua natureza, torna-se acessível por sua bondade. Enche tudo com seu poder, mas comunica-se apenas aos que são dignos. Não a todos na mesma medida, mas distribuindo seus dons em proporção da fé. Reparte-se e não sofre diminuição. Todos dele participam e permanecem íntegro, à semelhança dos raios do sol, que fazem sentir a cada um a sua luz benéfica, como se fosse para ele só. E, contudo, iluminam a terra e o mar e se difundem pelo espaço. Assim também é o Espírito Santo, que está presente em cada um dos que são capazes de recebê-lo, como se estivessem nele só, e não obstante dar a todos a totalidade da graça de que necessitam. Diante de tão belas palavras de São Basílio, o que nos resta então, se não pedirmos constantemente a presença do Espírito Santo em nós? Nesta festa, nós vivemos uma verdadeira e renovada efusão do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre a humanidade inteira, por quem intercedemos especialmente neste dia. O Espírito Santo é o autor da graça em cada um de nós. A graça santificante é este amor de Deus derramado em nossos corações. Nós somos olhados e amados por Deus, o Deus Pai, como filhos, nos quais Ele se compraz. É essa graça que nos faz criaturas novas, dando-nos, portanto, uma vida nova. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, cuja festa celebraremos amanhã e a quem o Espírito Santo envolveu em plenitude de graça, rogue por nós a cada momento de nossa vida, para que vivamos com perfeição a nossa missão de filhos e filhas de Deus neste mundo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.